Soberano Deus, eterno Pai, Deus justo e fiel. Muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, por mais uma vez estarmos aqui, ó Pai, dando início a esse programa. Deus maravilhoso, Deus fiel, eu te peço em favor de cada ouvinte, ó Pai, de cada servo teu, que já está sintonizado neste programa. Deus maravilhoso, Deus fiel, visita os lares, ó Pai. Fala grandemente aos corações nesta noite, ó Pai. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Deus maravilhoso, Deus fiel, continua conosco, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, mais uma vez estarmos aqui para vivermos juntos belos e maravilhosos momentos de paz. Hoje, mais uma vez, estou aqui com vocês na quarta-feira, né? Em virtude que o nosso querido evangelista Francinaldo está atendendo uma agenda ali na cidade de São José do Bonfim. E ele não sabe o horário que iria retornar. Então nós estamos aqui para dar prosseguimento a esta obra. E também eu estive conversando com o nosso querido irmão Denis. Eu tinha planejado fazer esse programa na segunda-feira, mas o nosso querido irmão Denis estava de folga, merecida folga, por sinal, né? E hoje nós estamos aqui e iremos fazer o programa especial de Natal, com uma mensagem voltada para o Natal e para elucidar algumas perguntas que são feitas. Será que verdadeiramente o Natal é uma festa cristã, é uma festa pagã? Como foi que surgiu? Como deve ser comemorado? Nós vamos comentar um pouco sobre isso nesta noite. Para isso, nós vamos reservar um maior tempo para a palavra nesta noite. Gostaria de contar com a compreensão de todos os irmãos. A gente sempre gosta de estar registrando a audiência de vocês. Para nós é muito importante saber que vocês estão sempre na audiência do programa, mas hoje nós iremos focar mais na ministração da palavra de Deus, tá bom? Gostaria de abraçar algumas pessoas que já estão nos acompanhando aqui por intermédio da live. Minha querida Ana Medeiros, ela é a minha vizinha. Deus abençoe a sua vida, Ana, também toda a sua família. Todos que estiverem assistindo aí, Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Vamos ouvir o primeiro louvor desta noite, na voz de Juliano Som, Quando o Mundo Cai ao Meu Redor. E eu gostaria de oferecer para todos que já estão na audiência, meu querido irmão Breno Souza, a paz do Senhor Jesus. Ofereço para vocês esse louvor também para meu querido irmão Anchieta, ali em Marinaldo Lanches também, que estava aguardando esse programa. Ele segunda-feira você disse a mim que ia dar o estudo sobre o Natal e não teve. Assim, não, mas graças a Deus agora deu certo. E hoje nós estaremos aqui dando prosseguimento a esse trabalho, tá bom? Pai do Senhor, irmão Anchieta, um abraço para você aí e para todos os que trabalham juntamente com você aí em Marinaldo Lanche. E citando o nosso querido irmão Anchieta, eu gostaria de abraçar também todos os trabalhadores noturnos que estão nos acompanhando, seja por intermédio do rádio, pela 105.9, ou também através da nossa live no Facebook. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Abraçar também a nossa querida irmã Edneide Caxias, que está na audiência. Pai do Senhor, meu irmão, um abraço, Deus abençoe sua vida. E também a nossa irmã Marina Venturino, também sempre na audiência do programa. Na voz de Juliano Sum, Quando o Mundo Cai.
Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. João, capítulo 12, versículo 48. Graças a Deus, amados irmãos, por este belíssimo louvor. Eu gostaria de convidar nosso querido irmão Denis Campos para proceder com a leitura oficial da Palavra de Deus nesta noite. Você que tiver um exemplar da Bíblia Sagrada em sua casa e quiser acompanhar juntamente conosco, sinta-se à vontade. Gostaria de saudar os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e reforçar o convite feito pelo irmão Tiago para que possam abrir suas Bíblias e nos acompanhar a leitura na noite de hoje, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, dos versos 1 ao verso 16. O texto diz o seguinte: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no instante apareceu com o anjo numa multidão um dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos orar, agradecendo ao eterno Deus pela porção lida de sua palavra. Soberano Deus e eterno Pai, Deus justo e fiel, muito obrigado, Senhor amado, por esta palavra. Aplica em nosso coração, ó Pai, Deus soberano, Deus amado, que nós venhamos compreender, ó Pai, qual é o verdadeiro significado da encarnação do Teu Filho. Deus maravilhoso e fiel, continua conosco, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. A Bíblia fala de 3 parábolas em um capítulo só. Uma da ovelha que se perdeu porque estava fora de casa. A outra do filho que se perdeu depois que saiu. E a outra do que se perdeu dentro de casa. É com esses 3 tipos de pessoas que Deus quer falar neste momento. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Lembra quando a gente conversa? Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João capítulo 7, versículo 37. Chegou o momento todo especial para nós ouvirmos a Palavra de Deus. Palavra digna de toda a aceitação.
Graças a Deus, amados irmãos, pelos louvores que já ouvimos nesta noite. Vamos agora meditar um pouco na doce e preciosa palavra de Deus. Como está proposto, o tema de hoje é o verdadeiro significado do Natal. Nós ainda estamos na semana do Natal, vivendo ainda este clima natalino, por assim dizer. E cabe a nós fazermos uma reflexão sobre o tema. E muito se pergunta, muito se debate a respeito da origem, ou se os cristãos verdadeiramente devem comemorar a festividade nessa data, como surgiu. E tendo como base essas perguntas, nós estudamos um pouco sobre o tema e nesta noite nós iremos fazer aqui uma breve exposição sobre este assunto. O texto que nós tomamos como base, que foi já lido aqui, está no Evangelho de Jesus Cristo segundo o relato de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 ao 16, certo? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 16. Nós não iremos lê-lo novamente para que nós venhamos ganhar tempo, tá bom? Mas, meus amados irmãos, quando nós chegamos nessa época do ano, eu creio que é perceptível a todos que as pessoas tornam-se mais emotivas, tornam-se mais sensíveis, mais voltadas para Deus e até mesmo para suas famílias. E nós começamos a observar algo partindo desse ponto, que simplesmente pelo fato do homem, do ser humano, nessa época do ano voltar-se mais para Deus, nós percebemos que algo muda dentro da população. Nós começamos a perceber agora que as pessoas são influenciadas de maneira positiva, as pessoas agora se preocupam mais com o próximo, as pessoas se preocupam mais com, ou até mesmo com os entes queridos, que muitas das vezes está esquecido. E esse é o período que nós estamos vivendo hoje. Período em que as pessoas comemoram o nascimento de Jesus Cristo. Ou algumas deveriam comemorar o nascimento de Jesus Cristo. E nós observamos, amados irmãos, quando fazemos a leitura deste relato, segundo escreve Lucas, que o nascimento de Jesus Cristo foi anunciado pelos anjos. Quando nós observamos que alguém de uma família importante está prestes a nascer, toda a imprensa se mobiliza para fazer a cobertura desse evento. Quando o herdeiro da coroa britânica nasce, os olhos do mundo se voltam para a Inglaterra. Mas observe que quando Jesus Cristo nasceu, a imprensa celestial agora tudo se mobiliza e vai até os campos e encontram aqueles pastores que estavam na vigília da noite cuidando dos seus rebanhos e diz: olha, eu trago para vocês novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A imprensa celestial dá em primeira mão essa notícia. O verbo agora encarna-se. Agora o verbo de Deus torna-se carne e habita entre nós. E muito se discute também a respeito da data. E no relato bíblico não está citada a data. Muito se especula sobre a data do nascimento de Jesus Cristo. Mas a única coisa que todos os historiadores concordam, a única coisa que todos os arqueólogos concordam, é que não foi no mês de dezembro. A única coisa que todos concordam é que não foi nem no mês de dezembro, muito menos no dia 25. Mas por quê? O calendário judaico, ele começa no mês chamado de Nissan. O mês de Nissan é o mês de março aqui para nós. A diferença de 3 meses. E nesse período do ano, no mês de dezembro, no nono mês do Nissan, que no caso é o 12º mês aqui para nós, que no caso é aí que se encaixa a data de dezembro, era
impossível que Jesus tivesse nascido nesta data, por causa do frio intenso, do inverno intenso que acontece em Israel nessa época do ano. E você pode encontrar esses registros em alguns textos sagrados. Eu até separei aqui alguns, nós não vamos ter tempo para ler, mas depois, se você quiser procurar, no livro de Jeremias, no capítulo 36 e versículo 22, fala desse inverno rigoroso que acontecia nesse período do ano. Lá você vai encontrar no 9º mês, que é justamente o que corresponde ao mês de dezembro. E também no livro de Esdras, no capítulo 10, versículos... Esdras, capítulo 10, no versículo 9. Você também vai encontrar relatos sobre como era rigoroso o inverno ali em Israel. E sendo um inverno rigoroso, era totalmente improvável e inviável que fosse pedido um recenseamento. Por causa do inverno, Roma jamais autorizaria um recenseamento nesse período do ano, onde eles sabiam que a viagem seria muito desgastante e que muitas pessoas também não fariam essas viagens para fazerem um alistamento, onde as pessoas precisariam viajar longas distâncias, algumas pessoas que moravam distante de seus domicílios natalinos, do local onde nasceram, e necessitariam percorrer longas distâncias. Por isso que não teria sido nesta época do ano. E o segundo ponto, que também é esclarecido pelos historiadores, que é justamente o relato do versículo 8 do capítulo 2 de Lucas, que fala que os pastores estavam no campo. Sendo inverno, os pastores não estariam no campo, principalmente à noite, por causa da neve que cobriria a grama, e isso também mataria o pasto que o gado iria se alimentar. Esses são apenas dois dos pontos que são citados e principalmente pegado ao que está ligado à Escritura Sagrada e ao texto na qual nós tomamos como base nesta noite. Mas então surge a pergunta: como nasceu esta data? Como surgiu, como foi fixada essa data? Aí nós vamos ter que andar um pouco na história. Quando o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo, ele agora permite que os cristãos pregassem livremente em Roma, algo que antes era proibido. Outrora os cristãos eram lançados para serem estraçalhados pelos leões nas arenas romanas. Mas após a conversão de Constantino, ele agora libera a pregação do Evangelho de Cristo nas cidades romanas, nas províncias de Roma e também na capital. E os cristãos, amados irmãos, observavam que havia muitos templos em Roma, para as mais diversas divindades que você possa imaginar. Mas dentre essas divindades estava o deus Saturno. Saturno era o deus da colheita. Ele era representado por um senhor idoso, sentado numa espécie de trono ou de cadeira, segurando uma foice na mão. Era assim a representação desse deus chamado Saturno. E ele era extremamente popular na época, justamente por estarem enfrentando o período do inverno no final do ano. Ele era muito venerado. A sua festa, o período de sua festa era do dia 17 até o dia 24 de dezembro. Era uma semana inteira de celebração para esta divindade. E os romanos faziam oferendas para o deus Saturno. E essas oferendas que eram feitas ao deus Saturno eram oferendas de pães. Eles pediam a Saturno que o inverno passasse logo e que no ano seguinte a colheita fosse abundante. Essa festa ao deus Saturno também tinha um objetivo de pedir as bênçãos sobre Roma e sobre o império. Mas, amados irmãos, quando no ano 350 da era cristã, os cristãos tiveram uma ideia extremamente brilhante. Perceberam que
o deus Saturno, ou a festividade de Saturno, agora rivalizava com tudo que eles pregavam a respeito de Jesus. E nessa época do ano, no final do ano, era complicado falar de um romano sobre Jesus, porque eles estavam muito ligados a esta festividade que eles estariam passando nesse período. Foi aí que surgiu a grande ideia. Eles agora pensaram e imaginaram e tiveram um pensamento, vamos dizer assim, um tanto quanto interessante. Eles pegaram aquela oferenda que era feita a Saturno, o pão, e agora eles olham para o povo, enquanto estavam participando da Saturnália, era assim chamada a festividade, e eles chegam agora e dizem: olha, enquanto vocês oferecem pão para Saturno, Jesus Cristo disse que Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. No lugar de vocês agora estarem fazendo oferenda de pães para um Deus, nós temos aqui um Deus que Ele diz que Ele é o alimento para vocês. Enquanto vocês estão venerando um pseudo-Deus que necessita que vocês vá e dê oferendas físicas a Ele, o Jesus a quem nós servimos, o Deus a quem nós servimos, Ele agora diz que Ele é o pão da vida. Ele é o alimento que nós necessitamos para viver aqui na terra. E somente Ele é quem pode abençoar as nossas colheitas. E desta maneira, amados irmãos, de uma maneira que começou sutil, eles começaram agora a minar essa festa da Saturnália. Eles agora iam lá para o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35, e a própria palavra de Deus diz: eu sou o pão da vida. Jesus Cristo falando: quem vem a mim não terá fome. E isso agora começa a impactar a sociedade romana. Foi uma ideia brilhante que os cristãos tiveram. E agora, nesse período do ano, eles iam conquistando os devotos de Saturno para adorar a Jesus. Mas justamente, amados irmãos, a passagem do dia 24 para o dia 25 de dezembro, os pagãos também tinham uma festa denominada Festa do Sol Invicto, onde eles celebravam o nascimento do Sol Invicto e faziam oferendas a Deus Sol e pediam que o Sol voltasse logo para aquecer a terra, fazer a neve derreter e fazer a erva brotar mais uma vez. Era o nascimento do Sol Invictus, Natalis do Invictus Solis. Essa era a festa que era celebrada no dia 25. E essa festa se dava justamente depois da meia-noite do dia 24, que é justamente onde as pessoas costumam fazer a ceia de Natal, não é assim? Após a meia-noite. Era justamente nesse período da meia-noite, quando iniciava-se o dia 25, eles agora começavam a fazer as oferendas para os deuses Sol. E vendo isso, os cristãos agora tiveram outra ideia. No lugar de vocês venerarem ao Deus Sol, eles falavam para os romanos: vocês devem adorar o Sol da Justiça. O Sol da Justiça é Jesus. Eles vão lá para o livro de Malaquias, no capítulo 4 e versículo 2, quando o profeta escreve dizendo: mas para vós que temei o nome do Senhor, nascerá o Sol da Justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E desta forma, amados irmãos, eles pegaram aquelas festas que outrora eram pagãs e transformaram em festas voltadas para Cristo. Foi desta maneira que houve a transformação. Houve, na verdade, uma substituição de uma festa pagã por agora uma festa cristã. Foi uma ideia genial do meu ponto de vista. Foi uma ideia incrível. Foi assim que a passagem do dia 24 para o dia 25 de dezembro tornou-se a data onde se comemora o nascimento de Jesus. Enquanto alguns adoravam ao Deus Sol, os cristãos agora estavam adorando o Sol da Justiça. E esse Sol da Justiça está falando comigo e com você. Ele não é mais um menino como há mais de 2000 anos atrás.
mas agora Ele é o Santo Deus. Ele está à destra de Deus Pai e intercede por nós. Ele é o único digno de receber honra, glória e louvor de eternidade em eternidade. E foi assim durante anos, amados irmãos. Durante muitos anos, o Natal foi comemorado com um verdadeiro e genuíno significado. Ainda que em uma data pagã, mas a festividade agora tornou-se uma festividade divina ou uma festividade santa. Mas com o passar dos anos, o inimigo de nossas almas, o nosso concorrente do subsolo, como diz o pastor Cláudio Duarte, o nosso concorrente do subsolo não ficou satisfeito com isso. E ele agora faz uma jogada de marketing para destruir aquilo que os cristãos haviam conseguido construir. Ele agora faz uma jogada de marketing para que as pessoas esquecessem de Jesus, se esquecessem do Filho de Deus, se esquecessem que Ele é o sol da justiça, se esquecessem que Ele é o pão da vida. E a festividade que outrora havia sido mudada de uma maneira positiva, agora começa a ser distorcida pela sociedade atual. Eu acho até que você já começa a desconfiar do que eu estou falando. O verdadeiro aniversariante do dia, aquele que deve ser celebrado nesta data, aos poucos foi sendo substituído por um personagem caricato, que começou de uma maneira sutil sendo introduzido nesta festividade, baseado em um bispo Nicolau, um padre, que ele presenteava as crianças. Ele era alguém muito caridoso, e ele presenteava as crianças e também aquelas pessoas mais pobres. Ele era conhecido por ajudar essas pessoas. E essa figura foi agora introduzida na festividade do Natal. E as pessoas agora começam a presentear umas às outras. Mas com o passar dos anos, esse personagem foi se modernizando, foi se transformando aos poucos. Foi recebendo uma roupa vermelha, uma barba branca bem grande. Começou a se transformar completamente até ser do modo como nós conhecemos hoje. E isso, aos poucos agora, foi tirando a primazia da festa de Jesus. O Papai Noel, o bom velhinho de barba branca, que presenteia as crianças, agora, pouco a pouco, foi substituindo Jesus nesta festividade. A ponto de hoje, você perguntar para uma criança o que representa o Natal para ela, a primeira coisa que vai vir na boca de qualquer criança vai ser Papai Noel. Aquilo que tinha sido influenciado de uma maneira positiva agora começa a ser distorcida pela sociedade. E a coisa pegou de tal forma, amados irmãos, que o que se vê na propaganda hoje não é mais Jesus. Vamos pegar exemplos aqui. Você olha a propaganda da Coca-Cola nessa época do ano, você vê estampado a cara do Papai Noel. Você vê a propaganda do Armazém Paraíba, você vê lá estampado o Papai Noel. Você vai, olha a propaganda do Get Shopping. Toda a propaganda é focada lá para o local, para a Vila Natal, chama? Lá para a Vila Natal. Tem a Vila Natal também aqui no centro da cidade. Mas tudo isso é sempre focado no personagem do Papai Noel. É sempre com ele que as pessoas querem tirar foto. É sempre com ele que as crianças querem ir e fazerem os seus pedidos. E isso é no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil. Só quem aparece agora na festa é o Papai Noel. É justamente ele que as crianças esperam nesta data. E assim, cada vez mais, o Natal foi sendo paganizado. Porque Jesus não está sendo mais lembrado. Jesus tem sido deixado em segundo plano.
Jesus tem sido colocado como um mero coadjuvante na festa onde a primazia deveria ser dele. Mas nós não podemos deixar que o verdadeiro sentido do Natal se perca. Nós não podemos permitir que essa festividade venha se banalizar ainda mais, ou venha se paganizar ainda mais. Mas nós precisamos influenciar a nossa sociedade e apontar às pessoas o verdadeiro significado do Natal. Para que quando você diga para alguém Feliz Natal, não seja simplesmente uma frase de efeito, mas seja algo que move dentro de você dizendo: hoje nasceu Jesus. Hoje nós celebramos o nascimento daquele que veio para mudar a história da humanidade. Porque ele foi o maior presente que a humanidade já recebeu. Foi por intermédio de sua encarnação que todos os homens receberam o privilégio da salvação. E isso é interessante, não só para os homens bons, não só para as pessoas boas, mas também aquelas pessoas más também recebem esse presente da salvação. Agora, se as pessoas não quiserem, aí é outra coisa, mas ele deixou a todos. Ele presenteou a todos com o privilégio da salvação. Jesus fala no relato de Mateus, no capítulo 9, no versículo 12, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ele não veio apenas para as pessoas boazinhas, mas ele veio principalmente para aquelas pessoas que andavam distanciadas de Deus. Jesus vem principalmente para aquelas pessoas que estavam andando a passos largos para um abismo. Foi por intermédio desta dádiva que nós alcançamos a vida eterna. E esta é a notícia que os anjos dizem que era de alegria para todo o povo. É a notícia de que o Filho de Deus agora estava pronto. Que agora o Filho de Deus despiu-se de sua glória, humilhou-se e transformou-se em homem, para conhecer as minhas e as suas fraquezas, para compreender as minhas e as suas necessidades, para conhecer as nossas emoções e compreender exatamente quando nós nos sentimos e dobramos os nossos joelhos sem ter uma palavra sequer na boca, quando apenas as lágrimas molham o nosso rosto, ele entende o que nós estamos sentindo, porque ele viveu na pele todos os sentimentos humanos. Esse é o Jesus que nós pregamos, esse é o verdadeiro sentido do Natal. Que o verdadeiro sentido do Natal venha se evidenciar nas nossas vidas. O nascimento de Cristo. E que quando alguém desejar um Feliz Natal, esteja desejando que verdadeiramente Jesus esteja nascendo dentro de você. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o que está vestido com uma roupa comprida até os pés, cingido de um cinto de ouro. É no relato do Apocalipse que diz que os seus cabelos são brancos como a pura lã, e os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés como o metal retirado da fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E no seu vestido e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não podemos ignorar isto. Não podemos permitir que a festa continue sendo paganizada desta maneira. Não podemos permitir que o aniversariante principal seja esquecido em seu dia. E nas palavras de Agostinho de Hipona, de nada adiantaria se Jesus nascesse 1000 vezes em Belém, se não nascesse uma vez dentro do nosso coração. Não adiantaria nada Jesus nascesse quantas vezes fosse necessário em Belém, se uma vez só ele não tivesse nascido no nosso coração. O mais importante nascimento de Jesus
não é simplesmente aquele que foi há mais de 2000 anos atrás, mas é aquele nascimento que pode acontecer hoje, dentro de mim e dentro de você. O mais importante nascimento, a mais importante data de celebrar o nascimento de Jesus é no momento que ele nasce dentro do seu coração. No momento que você tem um verdadeiro encontro com ele. Não simplesmente uma vez no ano e depois é esquecido. Mas deve ser um sentimento contínuo em nossas vidas. Deve ser um nascimento que acontece todos os dias em nosso coração. E que esse sentimento de Natal, essa solidariedade que começa a se exacerbar nos seres humanos, não venha se restringir somente a essa época do ano, mas que todos os dias Jesus Cristo nascendo dentro de você, você venha se compadecer mais das pessoas. Você venha se lembrar mais do seu próximo. Você venha se aproximar mais do seu familiar. Jesus Cristo pode nascer hoje na sua vida. Ele pode hoje transformar a sua história. Basta tão somente que você tome uma atitude. Basta tão somente que você tome uma iniciativa. E permita que Jesus nasça no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha compreendido o real significado desta data. E que não é necessário demonizar a data, mas nós precisamos simplesmente vivenciá-la com o verdadeiro sentido. Não permitir que as influências do mundo, não permitir que as influências do consumismo venham agora ofuscar o verdadeiro significado do Natal. E que nós venhamos receber Jesus em nosso coração, não só hoje, não só no dia 25 de dezembro, mas todos os dias da nossa vida. Espera no Senhor, procurar os seus conselhos para poder me orientar. Eu já tenho visto muitas quedas e o mal já não me leva se o Senhor comigo está. Dobre seus joelhos, busque ao céu. Jesus tem resposta pra você. Peça se vai ver que Ele é fiel. Muita gente já se sente só e levaram a pior, pois o teimar não é saber. Eia, Deus te fala e é verdade. Não importa a sua idade, Ele fala com você. O que o mundo oferece são mentiras, embaraços que afastam dos caminhos do Senhor. Quem procura a Jesus tem proteção. Muitos anjos ao redor que te livram da pior
conselhos, dobre seus joelhos, busque ao céu. Jesus tem resposta pra você. Essa se baixou que ele é fiel. Não ande segundo seus conselhos, dobre seus joelhos, busque ao céu. Jesus tem resposta pra você. Essa se passou que ele é fiel. Essa se passou que ele é fiel. Essa se passou que ele é fiel. Examinais as Escrituras, porque vos cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Graças a Deus, amados irmãos, por esses momentos que passamos aqui na presença do Senhor. Agora só nos resta agradecermos por estes momentos que passamos aqui e pedir a Ele que venha nos conduzir no restante da semana e que venhamos romper o ano com um novo pensamento, com uma perspectiva diferente do que nos aguarda para o ano que está por vir. Nós venhamos orar a Deus para que os nossos governantes conduzam com sabedoria o nosso país, principalmente nessa mudança radical de governo na qual está prestes a acontecer e está em nossas mãos, né? Vamos orar, pedir a Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina a nós orarmos por aquelas pessoas que estão em destaque na sociedade, pelos reis, pelos governantes. Então vamos obedecer a Bíblia Sagrada e orar por eles, porque eles fazendo um bom governo, quem mais beneficiado é a população, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus por estes momentos. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor amado, por mais uma semana, por esses dias de programas que tivemos durante essa semana. Deus maravilhoso e fiel, te peço em favor de cada ouvinte que sempre estão sintonizados no programa, pessoas que são tocadas e influenciadas por estas palavras. Deus maravilhoso, Deus fiel, continua conosco, ó Pai. Deus, eu te apresento os nossos governantes, Senhor, que venham exercer, ó Pai, de maneira positiva, Senhor, o domínio da nossa nação. Deus maravilhoso, Deus fiel, toca nos corações deles, Senhor, para que possam pensar mais na população, para que possam, Senhor amado, exercer com sabedoria o seu mandato. Deus maravilhoso e fiel, fica conosco, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.